Essa fala inicial é curta, eu quero dizer que eu vou tentar falar bastante, acho que na mesma linha do que disse a Raquel, mas sobre a relação entre espaço público em São Paulo e o renascimento de um espírito cívico, democrático, que a gente vê acontecer nos últimos anos. Quando nós fizemos a Bienal de Arquitetura, né, Lígia, nós dois, com Ana Luísa Nobre no grupo da curadoria e mais uma equipe enorme de pessoas que ajudaram muito, a Bienal aconteceu em 2013, naquele momento, e o título da Bienal foi Cidade, modos de fazer, modos de usar. Então a Bienal foi toda ela pensada em cima mesmo dessa questão de uma relação no espaço urbano entre o fazer e o usar, justamente trazendo o usar como um polo fundamental, considerando que o usar normalmente acaba ficando de fora, né, de eventos arquitetônicos, de pensamentos ou de reflexões que pudessem considerar a dinâmica urbana. E quando fizemos isso, a gente se pôs um pouco a refletir sobre os espaços realmente significativos em São Paulo das últimas décadas, porque a Bienal ocupou, ela não ficou num lugar só, ela ocupou uma rede de lugares na cidade, e a nossa conclusão, de certa maneira, naquele momento, é que existiam dois lugares, edifícios, falando em termos de edificação, que para nós eram muito significativos do ponto de vista de uma boa relação entre o fazer e o usar. Edifícios públicos que tenham uma presença das pessoas e tenham uma abertura para a cidade e uma indeterminação na relação entre o fazer e o usar, que eram e são o Sesc Pompeia e o Centro Cultural São Paulo. Não por acaso esses dois lugares foram usados na Bienal, ocupados, né, potencializados. Só que esses dois edifícios foram inaugurados em 1982, quer dizer, vão aí 30 anos, a Bienal em 2013, e um pouco a gente via, bom, em 30 anos, o que aconteceu do ponto de vista do fazer, né, na cidade? O diagnóstico é razoavelmente terrível, quase nada. Mas, no entanto, do ponto de vista do usar, ao contrário, o que a gente vê é que nos últimos 5 anos, ou um pouco mais ou um pouco menos, mas é bem recente, mas há um processo evidente de uma vitalização muito grande, uma energização da consciência cidadã no espaço urbano. Então, de alguma maneira, o que parece é que as pessoas, cansadas de esperar por uma solução que viesse de algum outro lugar, resolveram elas sim se apropriar do espaço público e fazer o espaço urbano, inclusive o residual, a terra de ninguém, ser público. E esse ser público, para ser público, ele precisa de muita coisa. Uma delas, o básico, é ser usada, ser apropriada, ela ter um sentido de apropriação pelas pessoas. E essa apropriação, quando existe, ela traz com ela o conflito. Como bem disse a Raquel, acho que o atributo fundamental do espaço público é ele servir como arena de mediação de conflitos, porque a sociedade é conflituosa, é conflitiva. Quando um espaço público não é apropriado e não é um lugar que filtra e que põe de maneira expressa a rede de conflitos sociais, ele na verdade não é público, ele é morto e muitas vezes ele é privatizado. É isso que eu queria dizer. O que me parece é que nós temos no Brasil uma fraca cultura pública. A noção da esfera pública, ela nunca até hoje se constituiu muito bem, muito fortemente num país como o nosso, que foi colônia até antes de ontem e teve escravidão até ontem. Então, essa sociedade brasileira, ela se formou sobre uma base cultural que a gente pode chamar de patrimonialista. O que é o patrimonialismo? É o costume de tratar os assuntos públicos como se fossem privados. Então você trata tudo aquilo que é público na base das relações pessoais, trocas de favores, né, propina e família e tudo isso. Então esse costume, né, ele é muito antipúblico, e a sociedade brasileira, infelizmente, até hoje, ela traz as marcas dessa relação muito fortemente. O que faz com que o espaço público na cidade seja, a falta do espaço público na cidade seja como que o espelho de uma própria falta da esfera pública em grande medida. Então os espaços públicos acabam sendo privatizados, gradeados, tomados por diversos interesses que são esses
patrimonialistas, privatistas, né? Não só das grandes empresas, em todas as escalas. Quando a gente vê fotos de São Paulo nos anos 10, 20, 30, é impressionante ver o Parque da Luz, ver a Praça da República, o Parque Dom Pedro, né? Em algum momento São Paulo parece que teve o que seria, o que a gente considera como fisicamente o que é um espaço público. Acontece que nas décadas todas de crescimento massivo da cidade, segundo esses dois princípios que a Raquel muito claramente colocou aqui, essa dimensão do público foi completamente sacrificada. No entanto, né, o que temos hoje é uma manifestação muito forte, vinda da sociedade civil, de diversas áreas, de pessoas e de grupos organizados ou não, que parece que não aceitam mais isso. Então São Paulo era uma cidade, diferentemente do Rio, né, a gente pode dizer, o Rio de Janeiro tem uma cultura pública muito mais evidente. Tem a praia, tem o calçadão, tem um hedonismo na relação com a cidade, que é o avesso de São Paulo, né? A tal da deselegância discreta das suas meninas é isso, né? São Paulo é uma cidade que nunca teve o costume da pessoa se orgulhar da cidade, dela apropriar do espaço público de uma maneira afirmativa. Parece que não, sempre São Paulo foi uma cidade do dinheiro, em que as pessoas se locomovem, elas acontecem, digamos, do ponto de vista da sua realização profissional, mas isso não se traduz numa cidade que tivesse tido qualquer dimensão de uma esfera pública ou de uma vida urbana. Bom, mas isso, de novo, parece mudar atualmente. Talvez seja otimista demais essa ideia, né? Mas eu acho que vale a pena nós darmos força a isso. Afinal, o movimento da batata faz parte disso, e acho que é em torno disso que nós estamos reunidos aqui. Esse movimento, eu acho que de certa maneira, ele espelha um zeitgeist mundial, né, as várias primaveras pelo mundo, né, os ocupais, um momento em que no mundo, talvez a opacidade da economia, né, do modo como a economia conduz a sociedade, a opacidade do próprio sistema financeiro, né, e o quanto isso se traduz numa política também muito opaca. Cada vez mais parece que a política é incapaz de trazer mudanças significativas. Então esse zeitgeist parece mostrar que as pessoas precisam, então, elas mesmas, de maneira em grupo, né, coletiva, tomar as rédeas do movimento social. No Brasil, acho que dá para ver isso também, considerando que a gente teve uma volta à democracia em meados dos anos 80, teve toda uma construção de movimentos sociais, de um processo democrático, em nome de uma política de esquerda que acreditou-se que conseguiria resultados efetivos na transformação da sociedade e da cidade. E depois, mais recentemente, uma segunda volta disso, que eu acho que, sem desprezar as conquistas que existiram e ainda existem, digamos, desde que o PT obrigado, companheiros. Obrigado, subiu companheiro. a presidência da República. Eu sou pernambucano, companheiro. Licença, rapidinho, vou embora. Não, peraí, deixa eu acabar de falar, depois eu te dou. Rapidinho. Eu queria companheiros e companheiros. Companheiros, eu nunca vi uma seca desgraçada, companheiros. Eu nunca vi uma água. Abre minha torneira, companheiro. Não mijar, companheiros. Moço, só um minutinho, por favor. Eu sou pobre. Eu sou nascido no Pernambuco. Eu comi feijão com farinha. Eu comi cuscuz de milho. Eu comi rapadura, companheiro. Naquele momento, companheiro, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu olhar meu gado, companheiro, morrendo, seca, pegando meu jumento. Naquele momento, obrigado, companheiro, desculpa. Obrigado. Tá ótimo, obrigado. Vai, Dario. Eu estava exatamente encerrando, então eu vou terminar quase que uma frase ou duas e passar a palavra ao Nabil. Então, digamos, acho que chegou
um arco histórico em que, de alguma maneira, eu dizia, sem desprezar as conquistas que existiram nesses últimos 12 anos, desde que o PT assumiu a presidência da República, são muitas as frustrações. E, sobretudo, se nosso assunto é aqui urbano, quer dizer, o que foi feito do Ministério das Cidades, como é que que na verdade o espetáculo do crescimento brasileiro abafou as conquistas anteriores de movimentos sociais e etc. Então, eu estava dizendo que existe um zeitgeist mundial, e existe um contexto brasileiro em que, de alguma maneira, a sociedade acho que viu que ela teria que atuar também por conta própria. E esses movimentos todos que estão se apropriando do espaço urbano, eles são, em grande medida, fruto dessa consciência. Vou passar a palavra ao Nabil.